Copel, empresa que está jorrando dividendos e é baratinha. Bora lá saber tudo sobre as suas ações, logo após a vinheta. Você pediu em vários vídeos, foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, vocês deixando no comentário. E como o pedido de vocês é uma ordem, eu faço questão de fazer, tô trazendo esse vídeo aqui então da Copel pra gente saber tudo, o que é realmente essa empresa, tá? Focando principalmente nas métricas fundamentalistas, que são as mais importantes para ajudar a investir com segurança, tá? Então, se você tá chegando aqui agora no canal e não for inscrito, eu vou te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? E antes da gente começar mesmo, rapidinho, me deixa aqui embaixo algum pedido de algum outro vídeo, que esse aqui foi pedido, eu tô fazendo. Então, chegou a vez de você pedir e seu vídeo com certeza vai estar aqui também, beleza? Vamos lá então. A Copel. A Copel, que um dos tickerzinhos, tá? Vou falar assim, tudo em linguagem fácil para ficar mais acessível para todo mundo, desde os iniciantes aos mais avançados. Então, o tickerzinho, que é o códigozinho que a gente vai pegar para analisar, para tomar como estudo, é o CPL6, tá bom? Mais para frente você vai entender o motivo, então fica no vídeo até o final, prestando bastante atenção, que tem muitas informações recheadas. Bom, vamos lá. Ela é uma estatal de energia elétrica pelo estado do Paraná, tá? Então, ela é uma estatal. Estatal quer dizer que sofre interferências não só pontuais, tá? Eu digo assim, não só o presidente é ruim, ou isso ou aquilo, não, mas qualquer coisinha que venha falar surte muito efeito. Ela tem participação em distribuição de energia, geração, transmissão, tem mais segmento de telecomunicação e mais uma participação aí na Compagás, que obviamente então é empresa do setor de gás natural. Eu estou falando também na questão de diversificação, em questão de segurança. Perceba que ela tem participação hídrica e eólica, ela tem 30 usinas próprias e 11 participações, 93% das fontes de energia são renováveis, o que é bem bacana, tá? E uma crise da qual nós vivemos agora, que não sabemos quando que vai acabar, empresas de energia em geral, é um setor estratégico para se ter na carteira, porque, em suma, pagam bons dividendos e são constantes ao longo do tempo, pelo menos nesse pagamento. As ações subirem ou caírem é outra coisa, porque no curto prazo o mercado é irracional, não tem como prever. Mas ao longo prazo mantém essa constância aí dos dividendos. Por quê? Porque o setor de energia elétrica, tá? Bem como, por exemplo, de saneamento, a gente não deixa de usar, não tem como. A gente precisa de luz para carregar o notebook, carregar o celular, tá todo mundo ficando mais em casa, né? Trabalhando home office, os filhos assistindo mais Netflix, Disney. Eu falo assim, brincando para todo mundo entender como é um setor super estratégico, essa questão de energia. Tem o contraponto que elas não são, não é o foco ser uma empresa de crescimento, de growth. Empresas assim, elétricas, já são grandes, isso quer dizer que elas já têm lucro. Se tem lucro, elas tendem a distribuir mais para os seus acionistas. Lembrando que nada aqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas não, tá? É só um estudo para poder te ajudar, beleza? Bom, ponto importante para você entender em relação ao gráfico, a queda que se você pegar, a gente vai ver, se você olhar, você não vai ficar sem entender nada, vai achar que as ações derreteram e não é bem assim. Ela fez o desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 10. Mai, traduz, o que quer dizer isso? Meu Deus, vou pirar, vou sair do seu vídeo. Não faz isso não. Isso quer dizer, por exemplo, você tem uma barra de chocolate inteira. Em vez de você ter uma inteira, você vai pegar, vai partir em 10 pedaços
e ter os 10 ao invés de 1, mas continua o mesmo montante, continua o mesmo valor em si, tá bom? Então assim, é só pega e distribui, torna mais acessível, né, com preço, falando de preço mesmo, cota, quanto é negociado a ação, o valor da ação, para os outros investidores, né, conseguirem entrar mais. Quem não tem tanto capital, empresa baratinha, com preço baixo, negociado com preço baixo, acaba atraindo mais. Isso tende a dar o que? Historicamente, mais fluidez, mais liquidez. Mais liquidez quer dizer mais movimentação aí para suas ações. Atrai, como eu já falei, atrai mais pessoas para se tornar investidor, tá? Preço baixo, sim, é um fator que influencia na compra de um ativo para muitos. Para mim também, obviamente, sempre tem algum com valorzinho baixo lá aqui, né? Vai que, enfim, tá? Enfim, obviamente, juntando os pontinhos bem para ser bem estruturados. O que eu quero dizer o seguinte, então, isso acaba atraindo mais olhares a longo prazo, tá bom? Então, falando diretamente um pouquinho das suas ações, ela tem 27 anos listada na bolsa, ela tem a forma que é a PN e a forma ON, tá? Que seria a ON de ordinária e a PN seria preferencial. Tá, já surgiu dúvida em outros vídeos, o que seria esse negócio de ordinária e preferencial? Ordinária tá xingando a ação? Não é assim, não é que a ação é uma safada, não é nada disso. Por exemplo, preferencial é que tem preferência para receber dividendos, acaba recebendo um pouquinho de dividendos a mais. Isso faz relação ao preço das suas ações, que acaba sendo um pouquinho, um tiquinho, tipo assim, coisa de R$1 ou centavos mais caras do que, digamos, sabe, um valor mais alto do que a ON, tá? E também você tem que analisar essa parte assim, de qual tem maior free float, qual tem mais fluidez, se ela tem dessas duas, tá? Mas de modo geral, conceitualmente, isso quer dizer ON e quer dizer a preferencial, tá? Outro ponto importante, que essa dica tá no livro do Investidor Inteligente, que é uma baita bíblia. Eu recomendo o livro O Investidor Inteligente só para quem já é mais avançado. Para quem tá iniciando agora, vai ler aquele negócio, vai achar uma merda, não vai entender nada, então não recomendo, beleza? Que é mais sincera, mas se você já é mais estruturado, já tá aí, já quer um pouquinho mais avançado conceitualmente e sabe pegar ensinamentos passados e transportar agora para o presente, aí sim eu te recomendo, tá? Mas voltando, um pontinho legal para você ter em mente é que a preferencial, ela paga então um pouquinho mais de dividendos e ela sofre mais oscilação na bolsa, tá bom? Porém, falando de mim, Mayara, se a ação tem a ordinária e tem a preferencial, eu estudei a ação, gosto da empresa, quero me tornar sócio, ela tem as duas com um free float parecido e tudo mais, eu opto pela preferencial, tá? Para ganhar um pouquinho mais de dividendos, se eu tô segura do meu investimento, beleza? Só por isso daí que eu já falei, vale a pena dar aquele likezinho no vídeo, pro YouTube, o algoritmo do YouTube entender que é relevante e entregar para mais pessoas, tá bom? E olha só, outro pontinho importante, porque a gente vai ver essa PN, que no caso a PN, tá? Preferencial, também é com tickerzinho 6, igual essa daqui que a gente vai ver da Copel, tá bom? A ON, que seria a ordinária, tem quase 60% de participação do estado do governo. Então, assim, ela é uma estatal, ela tem 60%, só que não é detentora total, né? Tem um pouquinho aí, então, digamos, né, entre aspas, de influência dos seus investidores, ou não sofre tanto com uma ação direta do estado. Bom, como já havia dado um spoilerzinho do valor, o preço das suas ações é bem baratinho, ó, R$6,63.
ela tá muito descontada, quase 90% de desvalorização na bolsa, mas em 12 meses, mas você não pode olhar só isso aqui. Lembra que eu falei? Teve a divisão, desdobramento das suas ações. Isso daqui tá incluído nessa queda, na desvalorização aqui, tá? Então, ó, por isso que é bacana a gente pegar e entender a empresa em si. O dividendo yield atualmente que ela tá pagando tá sendo extraordinário, por isso vocês pediram para fazer o vídeo, né? Agora eu entendi tudo. Mas enfim, e acaba pagando sim bons proventos, como eu já mencionei, já falei previamente, como empresa do setor de energia, só que não desse tamanho, tá? 13,41% é realmente muita coisa. Então aqui nós temos como ela tem performado ao longo do tempo das suas ações. Indicadores de valuation, então, o dividendo yield que ela está pagando atualmente é 13,41. O PL, que quer dizer preço sobre lucro, é teoricamente o preço que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores e o lucro referente ao último balanço do último trimestre, tá? E isso quer dizer o quê? O quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelaquela empresa ou não. A gente procura, tá, entre aspas, uma empresa perfeita, digamos assim, abaixo de 15. Estaria maravilhoso. Então, ela está excelente. E aqui o P sobre VP, que seria o preço sobre valor patrimonial, a gente viu aquela queda gigantesca, né? Então, ela está muito descontada, está 0,90, abaixo de 1, quer dizer que está com desconto. O P, que seria o preço sobre valor patrimonial. Procuramos, assim, né, até entre aspas, uma empresa redondíssima para Value Investor, até 3 está beleza. Em relação à margem bruta, quase 30%, e para a margem líquida continua com 20%, então perde 10% nessa questão da eficiência. O ROI, excepcional, assim como todas as empresas de energia tendem a ter ROIs entre 20 mais ou menos, ao contrário, por exemplo, de empresas do ramo de varejo, tá? Mas aí você tem que analisar banana com banana, maçã com maçã. Não tem como você analisar empresas de energia comparar com empresas do setor de varejo, tá bom? E o ROA, que é o retorno sobre seus ativos, 8,35% também excelente. Em relação, olha um pontinho importante, em relação ao lucro líquido, perceba como tem crescido desde 2018 até 2019, 2020, mesmo nessa crise. Por quê? Porque empresas de energia foram favorecidas por essa crise, sim. O crescimento, a carga de crescimento dos lucros, então, 25% em 5 anos, excepcional. E perceba aqui que aumentou também um pouquinho os seus custos ao longo desse tempo, juntamente com a sua receita líquida. Ou seja, acabou que aumentou a receita e aumentou um pouquinho os seus custos. Talvez a gente vai ver aí o que possa melhorar, tá? Mas perceba aqui então, como em relação aos seus passivos e os seus ativos, continuou mais ou menos na mesma, aumentando na mesma proporção. Ambos os passivos e os seus ativos. Isso quer dizer o quanto que tem para receber e o quanto que ela tem para pagar, tá bom? Para receber, literalmente, para receber e o quanto que vai ter para pagar. Então, por isso que o lucro, e só um pouquinho de diferença para os seus ativos. Então, por isso que o lucro tem crescido um pouquinho ao longo do tempo e tem essa parte aí dos seus custos, tá bom? Ponto importante, que ela é a empresa que tem mais custos no setor de operacional. Então, tem margem sim para acabar diminuindo. Eu achei importante colocar isso, que ela tem esse maior, desses gastos no setor, porque ela fazendo o rearranjo, melhorando um pouquinho a sua eficiência, a sua eficácia, cortando custos, ela vai até conseguir aumentar ainda mais o seu lucro, e ela aumentando ainda mais o seu lucro, pode ser que ela consiga manter esse dividendo, esse crescente do EBITDA dela também tá redondíssimo, tá maravilhoso, ao longo do tempo. Então, um ponto positivo, tá, para Copel. Em relação, perceba, aos dividendos,
como eu falei, é excepcional, extraordinário, né? Extraordinário que eu quero dizer é fora da curva, não é realmente a média dela, esse mais de 13% de dividendos, só que a média dela é quase 6% de dividendos. Lembrando que eu estou falando de dividendos sem contar o juros sobre capital próprio, possível bonificação, tá bom? Só de dividendos. Então, tá bem bacana, tá? É bem bacana. Acaba variando um pouco os dividendos, mas com constância, pensando a longo prazo, tem pagado muito sim de proventos. O payout eu achei interessante mencionar. O payout quer dizer o quanto do lucro ela tá tirando para dar como dividendos para os seus acionistas, tá? Então aqui a gente tem que em 2020 foi um payout bem alto. E antes estava então 32%, 20%, está na casa de 25% e 30 e pouquinhos por cento. Então por isso que foi tão alto essa questão aqui dos proventos. Também o lucro dela acabou aumentando bastante, tá? Mas é para você ficar de olho nisso, sim. O payout é muito importante, perceba como está acima da média, tá bom? Então, por isso, estou falando isso tudo para você ter uma ideia que pode sim reduzir, deve obviamente reduzir os dividendos ao longo do tempo. Aqui só mostrando os proventos, que aí já estou incluindo dividendos mais o juros sobre capital próprio, para ver como que ela é constante nesse pagamento, de 2 a 3 vezes por ano. E aqui só para exemplificar o desdobramento das suas ações, como eu já tinha mencionado anteriormente. Isso daqui para a gente ver numa métricazinha aí, pegando 5 aninhos, um ponto importante, a dívida líquida sobre o EBITDA. Isso daqui que eu quero que você preste bastante atenção, que ela está trabalhando sem muita alavancagem operacional, que é bem bacana. Por quê? Porque o EBITDA dela foi muito bom, a gente viu até pela receita que aumentou. Então, desde lá de 2017, como a gente viu, que tem aumentado, apesar dela poder ainda enxugar esses gastos com a governança em si, com seus serviços, isso tende a melhorar ainda mais. E perceba que a dívida dela caiu, então a dívida caiu e o EBITDA tá melhorando assim, sempre melhorando bastante. O lucro líquido dela também aumentando, a margem líquida dela também aumentando e tende a aumentar ainda mais. Agora olhando uma simulaçãozinha aí de 2 anos com dividendos, sem dividendos, pegando, tá? Eu peguei aqui para mostrar quando teve a separação, mas um pouquinho para entender, eu peguei até antes da separação, tá? Então até 2020 mais ou menos. Retornando quase 100% para os seus acionistas em 5 anos, um retorno de 230%. Eu fiquei surpreendido, eu não conhecia a Copel direito e eu, Mayara, achei uma ótima empresa. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de esmagar aquele like para ajudar aí o vídeo e o canal a crescer, tá bom? Beijão, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.